Olá, crianças! Olha a Deise aqui mais uma vez com vocês para trazer mais uma história sobre os ensinamentos da Bíblia. Vamos orar para iniciarmos? Cruzo os dedinhos das minhas mãos, fecho os olhinhos em oração, abaixo a cabeça em devoção. Senhor nosso Deus, agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço, meu Deus, pela tecnologia que o Senhor tem nos dado para estarmos estudando a Tua Palavra. Agradeço, Senhor, pelo cuidado do Senhor na vida de cada um, em especial na minha vida e na vida das crianças, meu Deus, que têm assistido este vídeo. Venho pedir ao Senhor que continue nos abençoando, nos dando sabedoria e o entendimento da Tua Palavra e que possamos, meu Deus, fazer o bom uso dos Teus ensinamentos. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu trouxe mais uma história da nossa lição, a nossa lição servindo ao nosso Deus. E vou só falar um pouquinho das lições que nós já passamos por elas, né? Então, olha só, nós vimos a primeira lição, a primeira história da lição foi sobre um menino que deu o seu lanche para Jesus. E com aquele lanche, Jesus, ele alimentou uma multidão, não é verdade? Aquele menino nos ensinou que não podemos ser egoístas, que nós devemos compartilhar com as pessoas o que nós temos. E a partir do momento que ele compartilhou com Jesus o seu lanche, muitas pessoas receberam tudo que eles precisavam, não é verdade? Nós também vimos a história de Zaqueu, né? O Zaqueu ficou tão curioso para conhecer Jesus quando ele ficou sabendo que ele passaria pela sua cidade, que subiu em uma árvore para ver Jesus. E para sua surpresa, o que Jesus fez? Foi se hospedar na casa de Zaqueu. As pessoas no dia não entenderam nada. Por quê? Porque Zaqueu não era um bom homem, mas Jesus nos ensinou, né, que através daquela vida também as pessoas mudam. E Zaqueu, a partir do momento que conheceu Jesus, mudou e tudo que ele havia feito de errado, ele quis consertar, ele quis reparar tudo. Nós vimos a história das irmãs, né, Marta e Maria, que iriam receber Jesus em sua casa. Marta ficou preocupada com a arrumação da casa, com a comida, ficou preocupada com tudo que ela tinha que fazer em sua casa. Maria não, Maria ficou na tranquilidade e ela escolheu a melhor parte, que foi ficar perto de Jesus, ouvindo as suas histórias e ensinamentos. Mas Marta ficou tão brava com Maria por causa disso, porque Maria não estava ajudando, que Marta foi chamar a atenção de Maria e pediu Jesus para chamar a atenção de Maria. Só que o que aconteceu? Jesus chamou a atenção de Marta. Por que ele chamou a atenção de Marta? Ele falou: Marta, Maria não está fazendo nada de errado. Ela escolheu a melhor parte, que é o que você tem que fazer. Aí nós aprendemos, né, pessoal? Nós devemos escolher os ensinamentos de Jesus, ter os ouvidos atentos ao que nós temos que aprender sobre Jesus, o que Deus tem a nos ensinar. Nós temos que ter os nossos ouvidos atentos. Nós vimos também sobre a viuvinha, né? Aquela viuvinha pobre, e ela era muito pobre, mas no dia que ela foi na casa do Senhor orar, ela queria ofertar ao Senhor. E sabe o que ela fez? Ela ofertou tudo o que ela tinha. Ela ofertou as 2 moedinhas que ela tinha dentro da sua bolsa. E foi com o coração cheio de alegria ofertar ao Senhor. E Jesus nos ensinou que ela deu muito mais do que todos aqueles homens que já haviam dado a oferta antes dela. Porque os homens que haviam dado a oferta antes dela estavam dando o que sobrava do dinheiro deles. Eles tinham tanto dinheiro que estava sobrando. Aí eles pegavam aquela sobra e levavam para a igreja. E ela não. Ela deu o que ela tinha e ela deu de coração. Nós vimos semana passada também, né, a história de Saulo. Como que Saulo conheceu Jesus?
não é verdade? E como que Deus usou o seu discípulo na cidade para onde Saulo estava indo. E ele foi um homem obediente, o discípulo foi um homem obediente e foi até Saulo e fez o que Deus pediu para ele fazer. E nós aprendemos então que nós devemos ser obedientes, servir ao Senhor com obediência. E hoje nós vamos continuar a história de Saulo, né? A Devi falou na lição passada, Saulo era um homem poderoso, né? Um homem que usava o seu poder para perseguir os cristãos, que era o que ele foi fazer, perseguir os cristãos, e é onde que ele encontrou com Jesus no meio do caminho, né? Ele teve a sua vida salva no meio do caminho para a cidade de Damasco, não é verdade? Então, Saulo, a partir daquele momento, gente, ele virou outra pessoa. Ele deixou de ser aquele homem mau, aquele homem que perseguia os cristãos. Ele passou a ser uma pessoa que queria ficar junto dos cristãos. Ele queria fazer parte daquela grande família que servia ao Senhor. E foi isso que ele passou a fazer. E com isso, Saulo sentia a necessidade de falar para todo mundo. Olha só, ele sentiu a necessidade de falar para todo mundo o que Jesus havia feito em sua vida. E ele não parava de falar das maravilhas do que havia acontecido com ele. Da partir daquele então, ele também passou a ser chamado de Paulo e ele virou um discípulo do Senhor. Vocês sabem o que é um discípulo? São as pessoas que ensinam a palavra de Deus às outras pessoas. Mas como que ele se tornou um discípulo? Naquela cidade que ele estava, tinha os discípulos de Jesus. E ele passou a ficar reunido ali com os discípulos de Jesus, aprendendo mais e mais sobre a palavra do Senhor. E tudo que ele aprendia, ele queria passar para outras pessoas. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que a Devi falou que antes ele era conhecido como um homem mau, as pessoas tinham medo dele? Então, as pessoas que não queriam a boa palavra que ele levava a eles, começaram a olhar para ele com um olhar mau e falavam assim: como assim? Aquele ali falando de Jesus? Não era ele que corria atrás dos cristãos para matar? Não era ele que queria prender todos os cristãos? Pois é, gente. Aquelas pessoas que começaram a falar assim, eles estavam ficando tão bravos com Paulo que começaram a planejar em tirar a vida de Paulo. Eles pensaram em tirar a vida de Paulo, fazer com Paulo aquilo que ele fazia antes dele conhecer Jesus, antes dele saber realmente quem era Jesus. Então eles falaram: não, nós vamos fazer com ele o que ele fazia com os cristãos. Não, nós não podemos aceitar isso. Mas Paulo, gente, ele ficou sabendo disso. E vocês acham que ele, calou a boca? Nem pensar. Ele continuou falando das maravilhas de Deus para todos o quanto ele encontrava pelo seu caminho. Só que chegou a um ponto onde ele passou a ter muito cuidado, porque eles queriam acabar com ele, né? Só que durante esse período que ele ficou na cidade, ele fez muitos amigos cristãos e que gostavam de compartilhar da palavra de Deus junto com ele. E eles também estavam ajudando Paulo a cuidar de sua vida. E eles então tiveram uma ideia, pensaram: gente, se ele ficar aqui, continuar na nossa cidade, ele vai morrer. Mas nós não podemos deixar com que ele morra, porque ele é um escolhido do Senhor para levar a palavra de Deus por todo o seu caminho. Então eles pensaram e fizeram, pessoal, uma grande cesta para tirar Paulo da cidade. Mas por que uma grande cesta, David? As cidades antigamente,
elas eram cercadas por um muro e elas tinham um portão por onde as pessoas entravam e saíam da cidade. E aquele portão também estava sendo vigiado, porque se Paulo passasse por ali, eles iriam matá-lo. Então eles falaram assim, não, nós vamos montar uma estratégia. E olha o que eles fizeram, pessoal. Eles construíram um cesto tão grande, que depois colocaram Paulo dentro do cesto, amarraram com cordas e passaram Paulo por cima do muro, até chegar lá no chão. E ninguém viu, só os amigos dele que viram isso acontecer, só os cristãos que sabiam do que eles estavam fazendo. E assim, eles salvaram a vida de Paulo. E a partir daquele momento, Paulo passou por várias outras cidades, pregando a palavra de Deus. Olha como Deus é bom. Olha como Deus cuidou de Paulo. Ele estava correndo risco, mas Deus colocou amigos perto dele para que o ajudassem. Amigos que acreditaram em sua mudança de vida. Olha como é importante isso, gente. Olha, às vezes nós olhamos para as pessoas e as julgamos pela aparência, não é verdade? E não conhecemos realmente o seu coração. Ou talvez tenha uma pessoa que fez alguma coisa má para nós e nós ficamos tristes, magoados com aquela pessoa e não queremos mais estar perto delas. Mas Deus nos ensina o contrário. Deus nos ensina que devemos olhar com um coração diferente para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, se ela mudar de comportamento, nós devemos dar para ela o amor de Deus, né? E foi o que ele recebeu de seus amigos. Nós não podemos só julgar as pessoas pelo que ela já fez. Nós temos que conhecer as pessoas hoje. Já pensou se Deus nos olhasse com o nosso coração? Será que nós seríamos tão felizes assim? Será que nós estaríamos em comunhão? Né? Não, Deus nos olha com o coração dele, coração de amor, não é verdade? Porque ele nos ama e ele quer nos ensinar a amar as outras pessoas, né? E saber aceitar as outras pessoas também, que elas possam ser transformadas, mudadas, né? As atitudes venham a ser mudadas com o conhecimento da palavra de Deus. Viu, crianças? Então, Paulo aqui, ele correu risco pelo que ele havia feito antes, mas o Senhor o livrou da morte porque ele realmente reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E que nós possamos ser assim também, com pessoas que estão ao nosso lado, precisando do nosso amor, não é verdade? Pessoas que talvez já praticaram o mal, mas que hoje não pratiquem mais, que nós possamos saber reconhecer isso nas outras pessoas. Vamos orar? Baixa a cabecinha que eu vou orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela história de hoje. Venho pedir ao Senhor que nos dê, Senhor, teu amor para com os outros. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Vocês estão lembrados do nosso versículo, né? O versículo aqui, fala: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías 6:8, né? Que foi o que Paulo fez. Não é verdade? Ele não ficou parado ali naquela cidade. Ele levou a palavra de Deus para outros lugares. E é isso que nós devemos aprender também com a vida de Paulo. Que nós devemos levar a palavra de Deus a todos que estão ao nosso alcance. Vou colocar aqui, mais um pedacinho do nosso quebra-cabeça, Vou colocar aqui, para não esquecermos dessa história. E aonde que nós encontramos essa história?
na nossa Bíblia, no livro de Atos, tá? Nós lá em Atos 9, dos versículos 20 a 25. Então, dos versículos 20 a 25, vocês vão encontrar a história que a Deivy acabou de contar para vocês. O que vocês vão fazer durante a semana? Durante a semana, olha, a atividade é super legal. E ela é uma atividade para vocês usarem em casa. O que é que vocês têm que fazer? Colorir bem bonito. Aqui está Paulo pregando para as pessoas, né? Depois vocês vão recortar aqui, dobrar e pendurar na porta do seu quarto ou na porta da sala. O que tem escrito nele? O versículo. Então, assim, vocês vão sempre lembrar, né, do versículo da lição de hoje. Vocês têm também o versículo aqui para vocês recortarem. Vocês também podem colar no caderno ou em outro lugar que vocês queiram. Temos também o para casa pessoal. O que é o para casa? O para casa é para ser feito em família. Esse para casa aqui é bem família. Por que é bem família? Vocês vão ter um texto bíblico para ser lido por dia. Vocês podem ler todos os dias aqui com a família de vocês, tá bom? Então, olha só, por hoje ficamos por aqui, a nossa lição. Espero vocês no próximo domingo com mais uma história. Ó, um grande beijo para vocês e tchau, tchau, tchau!